Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos, e no vídeo de hoje você vai entender que a base bíblica principal é orar em todo o tempo, inclusive nos últimos momentos de sua vida. E é com base na vida de Jesus Cristo que hoje você vai entender que um princípio básico da oração é que ela deve estar presente em toda a sua vida, inclusive naqueles últimos momentos da sua passagem aqui na Terra. Então, eu sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Roda a vinheta. E aí, quando a gente fala de oração, uma das coisas fundamentais que você deve ter em mente é que a oração ela não deve ser algo complexo. Pelo contrário, a base bíblica da oração é de que ela seja objetiva, simples e que obedeça pelo menos princípios básicos de elementos que devem ser contidos nela. Para você ter ideia, o Pai Nosso, que é tão clássico, ele tem mais ou menos 1 minuto de duração. E a oração de hoje, que o vídeo vai tratar, ela tem menos de 10 segundos, isso mesmo. É uma oração muito simples, muito objetiva e que foi realizada inclusive pelo Messias nos últimos momentos da vida dele. Então, se você ficou curioso em relação a esse assunto, eu te convido a estar comigo até o final do vídeo. Mas antes te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber mais materiais de ensinamentos bíblicos aqui no canal, diversos temas. E aqui eu coloco uma playlist que você pode assistir, lógico, logo após assistir esse vídeo e que trata sobre o mesmo tema, que é a oração. Então, sou Douglas Carvalho e vamos ao vídeo a partir de agora. Vamos lá! Quando Jesus estava sendo crucificado, uma das bases simples de oração foi mencionada nesse momento. A Bíblia diz que ele intercedendo, e aí é um tipo de oração, ele falou em relação a todos aqueles que estavam ofendendo a vida dele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então observe, essa oração ela tem menos de 10 segundos. E ela foi ouvida por Deus, sim. E no vídeo de hoje, basicamente, você vai entender quais são os elementos essenciais de uma oração tão simples, mas que pode ser acompanhados para práticas espirituais envolvendo esse mesmo tipo de oração na sua vida cotidiana. O primeiro ponto que você tem que considerar é o seguinte: para quem a oração é direcionada? A Bíblia diz que ele não se referiu a Maria, ele não se referiu aos discípulos, ele não se referiu a anjos, pelo contrário, ele chamou Pai. Então, o elemento básico da oração é que ela deve ser direcionada a Deus. A oração que é direcionada, portanto, a Deus é a oração bíblica. Então veja, o centro de toda a oração é Deus. Amém? Então, a base estrutural de uma oração é você estar se comunicando com o ser espiritual principal, que no caso é o seu Pai. A visão que Jesus veio trazer para a humanidade não é um Deus distante, mas de um Deus próximo que ele mesmo ensinou como sendo Abba, o Paizinho querido, ou Abba Pai, como está escrito lá na própria palavra de Deus. Então, você deve considerar, portanto, essa natureza da paternidade de Deus na sua oração. Porque quando você considera Deus como Pai, o seu relacionamento ele fica muito mais próximo. O relacionamento, o fundamento de ter respostas às suas orações são muito mais evidenciadas do que você chamá-lo simplesmente de Deus. Porque um pai, quando você tem a ideia de paternidade, um pai em si é uma pessoa que está ali ouvindo a sua dificuldade, está orientando, está exortando, está direcionando. Então, quando Jesus traz essa visão de Deus como sendo pai, tem justamente esse objetivo de garantir essa maior proximidade de você com ele, com Deus. O outro ponto é que ele falou um verbo. Olha só, ele pediu que o pai fizesse alguma coisa. Em outras palavras, ele disse: perdoa-lhes. Perdoar é uma ação. Então, quando você expressa exatamente o que quer que Deus realize a seu favor, você deve expressar isso por meio de um verbo. Então, aqui você vê que a estrutura básica é apresentar a Deus, se direcionar a Deus, mas logo em seguida pedir algo específico, uma ação, e isso é expresso por meio de um verbo. Então, perdoa-lhes significa não imputar um pecado, não lembrar de uma ofensa. Então aqui você vê que o desejo último de Jesus Cristo é que mesmo as pessoas na ignorância dela não recebessem punição. Em outras palavras, era desejo, porque o próprio Jesus é o próprio amor, de que aqueles que estavam ofendendo a vida dele, eles não sofressem as consequências de seus atos. Então, em amor, ele fez isso em prol da vida de cada um deles. Ele orou pedindo ao Pai que perdoasse cada um deles. Mas o último ponto, que é o principal, é: apresente a Deus uma motivação da sua oração, a razão da sua oração. Ele disse o seguinte: perdoa-lhes porque
ou pois, algumas versões falam, eles não sabem o que fazem. Então, quando você se direciona a Deus em oração, e você focar em um objetivo específico, você deve apresentar uma motivação que vai garantir que Deus responda aquela oração em específico. E aqui a gente vê que Jesus apresentou uma razão plausível, significativa, para que Deus pudesse, portanto, atender aquela oração específica. Porque, em verdade, ninguém sabia o que estava realmente fazendo, ou seja, crucificando realmente o Filho de Deus. Porque a maioria deles ainda estava esperando, vamos dizer assim, um Messias glorioso, vindo do cavalo, etc. Um Messias diferente, como os próprios judeus esperam até hoje. Mas aí você vê o contexto que Jesus, em amor, em misericórdia, mesmo assim, nos últimos momentos, ele apresentou essa última oração, muito simples, repito, menos de 10 segundos, e que foi atendida por Deus. Porque se assim não fosse, todos eles estariam aniquilados. Então, basicamente, nesse vídeo você viu a estrutura básica de uma oração. Você tem que apresentar suas razões a Deus. Tem gente que ora, por exemplo, se direcionando a outras pessoas para serem vistas, usando palavras muito complicadas. Então, esse tipo de oração não agrada o coração do Pai, porque é direcionada para as pessoas aplaudirem você. Então, a oração básica e principal, essencial, é apresentar uma razão a Deus, né? Apresentar a ação que você deseja que Deus realize a seu favor. E, lógico, por último, você deve apresentar a razão, a motivação de que você tanto anseia que Deus responda aquela oração de forma específica. Então, espero que você, a partir desse vídeo, tenha aprendido o princípio básico da oração mais simples que pode existir na Bíblia, mas que tem poder embutido nesses simples atos que eu mostrei aqui para você no vídeo de hoje. Então, eu sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se contribuiu, compartilha esse vídeo com amigos que fazem a prática da oração e espero que você saiba que você é mais que um número, você é o melhor de Deus. Shalom!